Boa tarde a todos e todas. Como já muito bem apresentado pela Jade, ser apresentado por amigos é melhor ainda. Meu nome é Ralph, sou fisioterapeuta de formação. Atualmente eu trabalho, pesquiso e sou educador também na atenção primária à saúde, no curso de graduação tanto da fisioterapia quanto medicina da USP. É uma temática que eu pesquiso e estudo. E o objetivo hoje dessa conversa aqui à tarde é falar um pouco sobre a prática baseada em evidência na realidade, né, no cotidiano dos serviços públicos, e trazer também alguns elementos, alguns subsídios da análise de implantação para os profissionais que estão no serviço público, se deparam com alguns desafios, para a gente discutir também algumas questões, alguns subsídios que a análise da implantação pode nos trazer na implantação dessa prática baseada em evidência. Bom, queria agradecer a comissão e organizadora desse evento, a Câmara Técnica de Práticas Baseadas em Evidências do CREFITO 3. É sempre um prazer, mas também um desafio, principalmente falar à tarde dos nomes que foram escolhidos pela manhã. O Ronaldo me coloca sempre em ações difíceis, mas a gente vai caminhando aqui. E o objetivo é trazer, né, a gente vai trabalhar... E aí vou dividir aqui, a gente vai abordar 3 grandes tópicos. Então, primeiro, a saúde no Brasil como um direito. Acho que quando a gente começa a falar um pouco do contexto dos serviços públicos, trazer um pouco de como ele se configura, de como a saúde está se configurada e é compreendida no Brasil, faz com que a gente entenda também como determinadas coisas aconteçam. O segundo tópico é um pouco da prática baseada em evidência nos serviços públicos, a gente trazer um pouco do que a gente tem ali de publicações, mas também um pouco das percepções, principalmente no serviço que eu trabalho, que eu atuo, e um pouco dos subsídios da análise da implantação também, trazer um pouco desses elementos. Quando a gente fala, né, da saúde no Brasil, a gente primeiro tem que ter essa concepção de que a saúde é um direito fundamental, né? Ela vem de uma construção histórica, ela vem ali por meio de um movimento que ansiava que a saúde fosse de acesso universal no Brasil, e aí é colocado como um direito fundamental expresso na Constituição. Trazer isso, resgatar isso, quando a gente vai começar a falar de saúde, de prática baseada em evidência, é bem importante, porque uma vez que a gente tem a saúde como um direito, a gente começa a perceber, começa a entender a saúde não como uma mercadoria ou um produto que está sendo vendido, né? Mas como um bem-estar e um bem público da sociedade e da população. E isso tem algumas questões bem positivas e uma facilidade, pelo menos em teoria, que a gente deveria ter. Quando a gente trabalha com prática baseada em evidência, então se a gente for pensar, né, na saúde como um bem público, em que a gente não está vendendo um produto ou um serviço, as melhores evidências deveriam ser norteador da proposição de políticas públicas e principalmente na tomada de decisões. Isso deveria ser um princípio básico. A gente até discutiu um pouco pela manhã isso, né? Tiveram algumas perguntas sobre isso. A gente vê que, na realidade, há alguns atravessamentos políticos mesmo, e que nem sempre isso é considerado, mas que deveria ser considerado mesmo um princípio quando a gente considera ali a saúde como um bem público. E toda essa tomada de decisão, que deve ser pautada nas melhores evidências disponíveis, deveria ter como objetivo principal ampliar o acesso, otimizando investimentos e custos. Então, quais ferramentas, quais estratégias, quais intervenções, quais políticas a gente vai propor, a gente vai trabalhar para que amplie esse acesso à população, ao bem-saúde, e também otimize esses recursos que estão sendo investidos. Apesar disso, né, da gente ter ali a saúde como um direito fundamental, o SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele não está isento também do lobby mercadológico, e muitas vezes essa questão mesmo, essa concepção da saúde como um direito, muitas vezes ela é usada por empresas que vendem métodos, que vendem técnicas, inclusive para fazer com que o acesso a isso seja considerado também como um direito à saúde, considerar isso uma inequidade em saúde, que a gente entende que nem sempre é, né? Então, uma coisa é, por exemplo, um usuário que tem um diagnóstico de câncer e não consegue acessar o tratamento dentro de determinada janela terapêutica, ou um usuário que fez uma cirurgia ortopédica recente,
ou teve um acidente vascular encefálico recente, não conseguir acessar, por exemplo, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional num tempo oportuno. Isso, de fato, é uma inequidade, uma falta de acesso, né? Que aí poderia, no caso, justificaria uma judicialização. Mas nem sempre, muitas vezes é o método da moda, a técnica da moda que é colocado ali, há uma tentativa de convencimento dos gestores do SUS para que aquilo seja ofertado como se aquilo fosse imprescindível para se garantir o acesso à saúde, nem sempre, né? Então, a gente sempre tem trabalhado bastante na lógica de que, se aquilo que a gente oferece hoje dentro dos serviços públicos, dentro do Sistema Único de Saúde, é capaz de ter um efeito similar ou até mesmo superior que determinado método ou técnica que surgiu, não justifica a gente inserir aquele método ou técnica dentro daquele rol de procedimentos e daquilo que é feito dentro do Sistema Único de Saúde, que é diferente de uma inequidade, que é a falta de acesso às desigualdades no acesso. Então, isso precisa estar bem claro para a gente conseguir avançar um pouco nessa discussão. E aí, pensando um pouco nesse panorama, né? Qual é o panorama da prática baseada em evidência nos serviços públicos? Há uma escassez de trabalhos que avaliem especificamente o serviço público, os profissionais especificamente dos serviços públicos. A gente tem alguns trabalhos, inclusive no Brasil, que vê um pouco desse panorama, no caso do primeiro trabalho, do segundo trabalho, aqui na população de São Paulo, e o primeiro trabalho um pouco na população pós-acidente vascular cerebral, e como os profissionais eles compreendem, enxergam a prática baseada em evidência, e também como os profissionais compreendem determinadas competências para sua execução. E aí, esses trabalhos eles trazem algumas das barreiras, mas não avaliam especificamente os profissionais dos serviços públicos, né? E o que que esses dois trabalhos trazem de achados principais é a barreira de idioma, que hoje a gente sabe que não é exatamente uma barreira, a gente tem uma série de tradutores aí para a gente acessar a melhor evidência e conseguir traduzir para qualquer língua. E o segundo ponto, trazem que os profissionais até veem de forma positiva quando você vem com valores positivos a prática baseada em evidência. Mas quando você pergunta sobre as competências necessárias para execução de fato dessas práticas, os profissionais acabam não tendo ali as respostas que expressem essas competências. Então, esses são trabalhos que eles não separaram, né, entre profissionais que trabalham no setor privado e no setor público, mas se a gente for olhar um pouco ali pelo que a gente percebe nos serviços públicos, teriam resultados similares, né? Tanto uma variação ampla ali da execução de práticas, de métodos e técnicas variando de lugar para lugar, não seria muito diferente do que esses trabalhos trazem. E aí, quando a gente fala, né, de competências e habilidades para a prática baseada em evidência, tanto nos serviços públicos, mas em qualquer outro contexto, a gente precisa conhecer os problemas. Então, eu, enquanto fisioterapeuta de uma unidade básica de saúde, eu sou responsável por uma população, hoje de 21 mil habitantes, né, 21 mil usuários cadastrados. Então, quem é essa população? Quais problemas essa população apresenta? Que é a população que está sob minha responsabilidade sanitária de mim, enquanto fisioterapeuta daquela unidade. E aí, conhecendo o perfil, conhecendo as demandas de saúde dessa população, eu vou pensar numa pergunta clínica que ela é relevante. Então, qual problema, qual demanda eu tenho? Após isso, né, uma outra competência é conseguir fazer uma busca nas principais bases de dados, conseguir fazer uma busca que ela seja efetiva, que ela seja direcionada, conseguir fazer uma análise crítica dessas melhores evidências para tomar uma decisão. Então, frente a um problema, frente a uma pergunta clínica, pode ser uma questão não só individual, mas uma questão coletiva, eu consigo escolher as melhores evidências para uma tomada de decisão. E aí, a partir disso, a gente vai para a avaliação dos resultados, que a gente vai ver que nem sempre é muito simples quando a gente pensa também em implantar as evidências na prática, e aí análises da implantação nos ajudam bastante também a entender porque determinadas coisas ocorreram daquela forma. E isso a gente vai fazendo continuamente, né? Esse diagnóstico vai identificando, tem algumas questões de saúde, algumas condições de saúde que é sazonal, tem algumas questões de saúde que variam de território para território. Então, uma última discussão que a gente teve enquanto equipe era o atraso, por exemplo, na vigilância do neurodesenvolvimento,
o quanto os profissionais, no geral, da atenção básica estavam demorando muito a identificar crianças com atraso no neurodesenvolvimento. E aí a gente percebia, por exemplo, que o marcador era a linguagem. Mas muitas vezes, quando se percebe que essa linguagem dessa criança está atrasada, muitos outros marcos, não só motores, já estavam muito atrasados, né? Mas o que fica é quando a criança não fala, né? E aí ela chega na idade de falar e ela não fala, a gente percebe isso. Então, quais estratégias e ferramentas a gente tem, quais experiências a gente tem para tomar decisão do que a gente vai fazer frente a essa demanda que a gente identifica? Isso é algo que é contínuo, que vai sempre surgindo, os desafios em saúde vão sempre surgindo. A gente teve o Zika vírus em 2016, a gente teve a pandemia ali em 2020. Então, os desafios no contexto das políticas públicas e da saúde pública, eles sempre vão aparecendo. Trazendo um pouco das percepções, né, dessa prática no serviço público, alguma das possibilidades e disputas, que também foi uma das coisas que foram trazidas, né, inclusive na forma de perguntas pela manhã. Com relação à percepção, a gente vê que no serviço público, no sistema único, os profissionais eles têm uma autonomia muito grande na definição do seu arsenal, na construção dos seus processos de trabalho, né? Isso reforça, por exemplo, uma série de possibilidades que esses profissionais têm. Diferentemente de quando você trabalha numa empresa que tem uma política, que tem ali alguns protocolos que muitas vezes são mais enrijecidos, nem sempre são baseados nas melhores evidências, mas às vezes é algo que vem tradicionalmente. Isso no serviço público, quando o profissional ele tem aquelas habilidades e competências, ele tem uma autonomia maior para executar. E aí, até voltando um pouco, eu lembro que alguém perguntou, né, que trabalha recentemente numa universidade e de que forma, né, e se sente bem frustrado, e de que forma, por exemplo, implantar ou iniciar mesmo a prática baseada em evidência no contexto em que atua, né? Montando um pouco essa apresentação para poder trazer aqui as disciplinas que eu fico com os alunos do 4º ano da FIS e 1º ano da medicina, são disciplinas teórico-práticas, então eles estão em campo. E uma coisa que eu estava pensando é por que não usar, por exemplo, essas habilidades e competências, porque ao final do semestre eles têm que pensar num problema que eles identificam, né, ou seja, fazer uma pergunta clínica relevante, pensar numa necessidade de saúde que eles identificam, e aí por que não, né, reforçar um pouco essas habilidades e competências neste momento que eles têm ali a oportunidade de colocar aquilo em prática, num cenário que é real. E isso, sem sombra de dúvidas, é uma das estratégias ativas de aprendizagem que serve mesmo para consolidar e dar significado àquele aprendizado. Então, é uma das coisas que fica aí como uma sugestão para quem está pensando, né? Porque uma disciplina, por exemplo, de prática baseada em evidência na graduação, ela tem a sua importância, mas ela não vai ser efetiva isoladamente se a gente não tiver uma integração com outras disciplinas. Então, se você é docente da fisioterapia respiratória, ou aluno, ou de outras disciplinas, ou das especialidades de fisioterapia, e pensar de que forma você vai consolidar ativamente esse aprendizado, você pode usar essas habilidades e competências para dar um aprendizado mais significativo também para esses estudantes, nos cenários de prática, nos cenários teóricos das disciplinas, uma aprendizagem baseada em projetos. E aí também, por ter essa autonomia e algumas possibilidades, o sistema único ele também não está isento de disputas, né? E acho que isso também foi falado e foi trazido um pouco pela manhã. Empresas, métodos, técnicas, marcas, estão sempre dialogando com os gestores do SUS. Vai lá e fala direto com o secretário, tem abertura no Ministério, tem abertura na Secretaria Estadual de Saúde, consegue ter ali uma boa articulação para vender aquilo. O SUS não é isento de disputas, né? E muitas vezes, às vezes, chega alguns materiais, por exemplo, para a gente, dentro da unidade, que a gente até fica questionando, né? A gente não foi consultado sobre isso, a gente precisa de tanto material para efetivar uma prática que seja significativa e para responder o que a gente tem de demanda mesmo, de fato, de saúde, mas é sempre essa disputa e sempre esse convencimento que se tem, tanto político. Então é isso, da mesma forma que os vendedores de métodos e técnicas estão ali dialogando com gestores, se a gente profissionais, se a gente docente também não conseguir ter essa abertura, não conseguir fazer esse diálogo direto com a gestão, a gente vai perdendo essa batalha e aí vai chegando materiais que vão ficar encostados lá, porque a gente verifica que não há evidência suficiente que suporte o uso de determinado método, determinada técnica, e que isso foi mesmo um atravessamento.
Mas se a gente também não faz esse caminho ali de mostrar o que efetivamente funciona, mostrar soluções, a gente vai perdendo esse lugar cada vez mais. Quando a gente fala, né, de Sistema Único de Saúde, quando a gente fala de serviços públicos, a gente está falando de bastante coisa, né? A gente está falando de hospitais, e aí dentro das UTIs e enfermarias, a gente está falando dos ambulatórios especializados, seja um centro especializado em reabilitação, as unidades de referência em saúde do idoso, os centros de referência especializados em dor crônica. Então, a gente tem uma gama de serviços, a atenção básica com as unidades básicas e também as equipes ali que estão apoiando. O lugar que eu trago e falo especificamente é a atenção básica, atenção primária à saúde e as unidades básicas, né? E aí, esse profissional que está inserido nesse contexto, ele possui múltiplas estratégias para a composição da agenda, diferente da clínica e do consultório ou de um serviço especializado, em que o atendimento individual é a principal ferramenta ali para aquele profissional, embora os serviços hoje tenham utilizado também, preservado espaços para outras ferramentas dentro do serviço público. A gente sabe que na atenção básica isso é bem... O atendimento individual específico, ele compõe a agenda, mas não numa porcentagem tão grande, por exemplo, como as ações coletivas em grupo, né? E uma outra questão que esse profissional tem, que apesar da gente estar inserido num contexto de uma equipe, né, as equipes multiprofissionais da atenção básica, geralmente, enquanto categoria, o profissional ele é um profissional que está ali sozinho, no geral, né? São raras as equipes que possuem mais de um. Então, enquanto processos, né, e decisões fisioterapêuticas em específico, esse profissional ele consegue ter uma autonomia sobre a gestão do seu processo de trabalho. Então, de pensar em linhas mesmo de cuidados, trazer raciocínios, trazerem ferramentas que respondam os problemas que eles identificam naquela população. E aí esse profissional consegue pensar nas linhas de cuidado de maior relevância e também nos seus protocolos, né? Ele está ali junto com uma equipe, mas nos processos fisioterapêuticos ele é responsável por aquilo. Pensando um pouco nisso também, a gente publica, né, enquanto CREFITO 3, pelo GT de Fisioterapia na Atenção Básica, o documento norteador da fisioterapia na atenção básica do Estado de São Paulo, né? Esse documento está disponível lá no site do CREFITO 3, e uma das grandes preocupações que a gente sempre teve e quis trazer nesse documento eram quais atribuições, habilidades e competências do profissional fisioterapeuta na atenção básica, subsídios para ele conseguir compor a agenda com essas determinadas ferramentas, né, com essas amplas ferramentas, e também a gente fomenta ali como uma das competências a prática baseada em evidência. E uma das coisas que a gente discutiu e que também foi trazido pela manhã foi com relação às práticas integrativas e complementares. Então, assim, a gente sabe hoje, né, que as práticas integrativas e complementares elas conseguiram entrar ali no âmbito do SUS. O município de São Paulo tem metas, por exemplo, específicas sobre isso, mas eu, por exemplo, enquanto fisioterapeuta, não sou tensionado a usar uma ou determinada prática, né? Eu tenho autonomia para definir quais práticas fazem sentido, quais práticas respondem às demandas que eu tenho, inclusive de não fazê-las se eu acreditar que isso não responde à demanda ou perfil populacional que eu tenho. Então, o que a gente coloca, né? A gente sabe que há práticas e práticas, né? O professor Leonardo falou pela manhã, a gente também não pode colocar todas ali no mesmo bolo, há práticas que de fato funcionam e nos serviços públicos em grupo tem resultados excelentes, como Tai Chi, como as práticas corporais também para atividade física, para treino de equilíbrio, e a gente consegue trabalhar isso de forma mais coletiva. A própria acupuntura em si também, para alguns desfechos, tem também um certo grau de evidência. Então, assim, a questão não é todas as práticas em si, mas quais delas a gente seleciona para dar respostas às demandas que a gente tem e qual a evidência se tem disso, né? E aí a gente coloca um pouco disso e também coloca isso na mão do profissional, esse poder de decisão, né? Faça o seu diagnóstico territorial, verifique as demandas que você tem e traça esse planejamento. Essa prática faz sentido e tem evidência para aquele problema, para aquela tomada de decisão, você pode incorporá-la na prática profissional. Uma outra coisa que é bem importante é que esse profissional que ele está na atenção básica, ele avalia uma gama de usuários com condições muito distintas, né? E ele é um profissional generalista, né? Ele não é um profissional especialista que está ali
e vai lidar só com questões neurológicas ou traumato-ortopédicas. Ele tem que avaliar essa porta de entrada, né, e direcionar esse cuidado numa gama muito grande de condições. E aí ele lê todas as publicações que saem de todas as áreas da fisioterapia semanalmente e mensalmente, é humanamente impossível, né? E aí também uma das possibilidades são os usos de guidelines, né? Que é aquela sistematização da evidência e uso de guidelines que tem boa qualidade, e ali tem aquela informação ali sistematizada e de uma forma mais clara e resumida para esse profissional, por exemplo, conseguir acessar. E o uso de guidelines é também um dos pressupostos da prática baseada em evidência, né? Quisera que minimamente esses guidelines fossem considerados, né? E uma das grandes dificuldades que se descreve, que tem muito se estudado, uma vez que muitas dessas diretrizes e protocolos clínicos são desenvolvidos por uma equipe técnica do Ministério da Saúde, é como implantar eles de fato na prática. E aí, quais estratégias, por exemplo, a gestão. Então, hoje a gente também tem um número grande de fisioterapeutas atuando na gestão. Quais as estratégias para a implementação, né, desses guidelines? E o que a gente tem hoje de evidência é que existe uma gama muito grande de estratégias para a implementação, desde estratégias educativas, de feedback, de auditoria, ou múltiplas abordagens, que as múltiplas abordagens não têm efeito superior sobre uma abordagem específica, e que as mais comuns, as mais utilizadas, são a forma de implantação, né, por meio de atividades educativas, por meio de feedback, por meio de auditoria. Então, dependendo do contexto, pode-se utilizar qualquer uma dessas estratégias para tentar se implementar um guideline na prática, por exemplo. Inclusive, há trabalhos específicos da implantação de guidelines de fisioterapia. Com base nisso, né, há a possibilidade dessa construção de linhas de cuidado e protocolos clínicos para aquele ambiente que se está inserido. E, principalmente, esse diálogo e parceria com a gestão. Tem muita coisa, muita experiência, muito trabalho interessante acontecendo nos serviços públicos, né? Muitos problemas que foram pensados, que foram estudados, foram dadas soluções, que o profissional tem visto resultados. E isso precisa subir, né? Isso precisa ser levado para a gestão, isso precisa ser publicado, seja por meio de experiências exitosas nesse momento, que não tem aquele rigor metodológico científico, mas pode servir para o profissional futuramente que queira ingressar na pesquisa, ou inspirar outros profissionais que estão na pesquisa, estão na busca de um problema de pesquisa que seja relevante, ou você mostrar essas experiências também em eventos, em congressos. A gestão do SUS precisa enxergar aquilo ali, né? São coisas interessantes que têm acontecido. É uma forma da gente disputar que aquilo que de fato é custo efetivo, que aquilo que de fato tem evidência, seja utilizado, seja visto para pautar a tomada de decisão, né? Que essa tomada de decisão ela seja pautada com base nessas evidências. E quando a gente fala, né, em intervenções e políticas públicas, até o momento a gente trouxe bastante de ferramentas e um pouco de métodos e técnicas, né? E quando a gente fala de intervenções em políticas públicas, a gente está falando não só de uma ação, de um método ou de uma técnica, a gente está falando de um conjunto de ações ou de atividades que precisam ser implementadas para aquela política acontecer de fato. Então é uma questão muito mais macroestruturada e não é uma coisa simples, né, que vai acontecer num curto espaço de tempo. E aí, geralmente, quando a gente pensa numa política pública, na implantação de uma política pública, idealmente ela precisa ser vista, né, sob um modelo lógico ou sob um modelo teórico-lógico, né? Então, qual que é a teoria desse programa? Quais são os componentes desse programa? E, geralmente, os modelos teórico-lógicos são muito utilizados para se entender o que aquela política, aquele programa se propõe. E, geralmente, eles são divididos em recursos, ou seja, quais os recursos, sejam financeiros, sejam de pessoas, eu preciso ter para implantar aquela política que eu estou propondo no âmbito do Ministério da Saúde ou no município em que eu sou gestor, quais atividades ou ações precisam ser implementadas para que aquela política ela aconteça e quais são os meus resultados esperados. Então, geralmente, esse modelo teórico-lógico e essa matriz ela vai se pautar ali, basicamente, nessas três colunas. E muitas vezes também a gente vê
ali um estudo com um determinado grau de evidência, uma revisão sistemática, por exemplo, sobre determinada intervenção, e aquilo funciona, aquilo tem um bom nível de evidência, mas quando a gente vai colocar isso em prática, os resultados que eu observo, por exemplo, não são tão parecidos com aquilo que a literatura demonstra, né? E aí a gente vai pensar um pouco em quais subsídios a análise da implantação ela traz para a gente entender quais fenômenos do contexto estão relacionados para que aquilo não tenha sido tão bem sucedido na implantação como as evidências mostram. Então, o que é a análise de implantação? É o estudo dos determinantes e da influência da variação no grau de implantação nos efeitos trazidos por uma política ou intervenção. E esse grau de implantação é o quanto daquela política está plenamente implantado. Então, sempre quando a gente vai verificar, por exemplo, o efeito de uma política que foi implantada, por exemplo, a política de redução de mortalidade materna e infantil, a gente precisa entender ali os pressupostos desse programa por meio de um modelo teórico e lógico, ver o quanto das ações e das atividades previstas para aquela política foram plenamente implantadas, para a gente saber se os efeitos que a gente observa é de fato daquela intervenção ou de uma não implantação desses componentes. E aí, quando a gente fala de análise de implantação, o referencial que geralmente no Brasil se utiliza, tem alguns outros, o que o meu grupo de pesquisa tem trabalhado especificamente, que é o referencial dos canadenses, que foi trazido para o Brasil pela professora Zumira Hartz, hoje aposentada da Federal do Rio Grande do Norte, que teve contribuições muito grandes, inclusive para estudo da mortalidade infantil, traz ali a análise da implantação dividida em 3 componentes. Então, o primeiro deles é a análise dos determinantes contextuais do grau de implantação da intervenção. Então, quais fatores, né, contextuais determinaram o sucesso ou o fracasso da implantação daquela intervenção? Então, aqui a gente está falando ainda de implantação. Então, por exemplo, determinado contexto dificulta a implantação dessa política ou facilita a implantação dessa política. Então, esse é o componente 1 da análise de implantação. A gente tem um componente 2, que é a análise da influência da variação na implantação sobre os efeitos observados. Isso é bem importante porque a gente vê o quanto daquela política ou daquela intervenção foi implantado e o quanto aquilo ali produz um efeito. Então, por exemplo, se eu quero pensar num programa de imunização, o quanto dos componentes daquele programa, estando implantado, é capaz de gerar um efeito que eu espero, um efeito que eu quero. Então, esse é o componente 2 dessa análise de implantação. E a 3 é a análise da influência da interação entre o contexto de implantação e a intervenção sobre os efeitos observados. Então, quanto uma mesma intervenção implantada em contextos diferentes podem variar nos efeitos e nos resultados que eu observo e tentar entender um pouco os efeitos desse contexto nessa intervenção e nos resultados observados. Então, em resumo, a análise de implantação ela traz esses 3 componentes. E aí, só para exemplificar isso e não ficar tanto abstrato, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, embora ele seja de 2016. Então, eu preciso achar um exemplo mais atual. Então, se vocês tiverem algum exemplo atual que quiser me mandar, eu analiso, mas ele é bem interessante, porque essa daqui foi uma matéria que saiu num jornal, por exemplo, de grande circulação, né? Então, fisioterapia não ajuda pacientes com Parkinson, diz estudo. Né? E aí saiu, e aí foi todo um alvoroço, por exemplo. Primeiro que a gente tem aqui, me empolgo, a gente tem aqui uma questão conceitual, né? Fisioterapia não ajuda pacientes, né? E aí, fisioterapia é uma ciência, eu diria hoje um conjunto de ciências, né? Uma profissão, e não um conjunto de métodos e técnicas ou uma técnica, né? Quando você vai ao médico, você não fala, fui fazer medicina, ou ao nutricionista, você não fala, fui fazer nutrição, né? Mas a gente, quando vai ao fisioterapeuta, fala, fui fazer fisioterapia, né? Então, é isso, é uma questão mesmo conceitual que a gente precisa mudar para a compreensão da sociedade sobre o que é a fisioterapia, que é uma profissão e um conjunto de ciências, mas muitas vezes a forma como a gente vende a profissão como um conjunto de métodos e técnicas faz gerar essa confusão, e aí é isso, fisioterapia, tá? Mas quais intervenções fisioterapêuticas não ajudam os pacientes com doença de Parkinson, né? E aí foi baseado, essa matéria, apesar da questão conceitual, trouxe esse elemento, e aí ela foi baseada nesse estudo que tinha acabado de ser publicado na JAMA Neurology, que não é a JAMA, mas ainda assim é uma revista do grupo JAMA com
um bom fator de impacto. E aí esse estudo, né, fisioterapia e terapia ocupacional versus nenhuma terapia em pacientes com doença de Parkinson leve a moderada, é um ensaio clínico randomizado. Também publicado em 2016, a época que saiu a matéria. E aí esse trabalho ele gerou uma grande repercussão, tanto na comunidade internacional como nacional, com cartas ao editor, questionando um pouco a condução do estudo, a metodologia do estudo. E aí, quando a gente vai analisar, vai fazer a leitura cuidadosa mesmo desse trabalho, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, que a ciência nem sempre vai trazer verdades, essas verdades que podem mudar nem sempre vão trazer verdades que nos agradam, então é isso. E a gente precisa tirar a melhor interpretação daquilo e no que aquele estudo tem relevância e nos mostra. Então, quando a gente foi ver esse trabalho, ele é um ensaio clínico, que ele foi conduzido com uma boa qualidade metodológica, a nota na escala Pedro dele é 6, né? De 6 a 8 são trabalhos com uma boa qualidade metodológica, mas ele foi desenvolvido no contexto de saúde, do Sistema Nacional de Saúde inglês. Então, ele foi um trabalho desenvolvido em 34 serviços que ofertavam, né, que ofereciam intervenções fisioterapêuticas e terapêuticas ocupacionais na Inglaterra, em mais ou menos 750 pacientes, que é uma amostra também considerável. Então, é um estudo metodologicamente bem conduzido. E aí, qual é o cuidado que a gente tem que ter nessa interpretação? É um estudo que ele foi feito no contexto inglês, no contexto do Sistema Nacional de Saúde inglês, o NHS. E aí, quando a gente vê quais as intervenções que foram realizadas, as intervenções foram nesses 34 serviços diferentes, não havia uma padronização, mas ali os autores colocam que os guidelines europeus para o manejo da doença de Parkinson foram seguidos, né? Os profissionais foram treinados para tal, mas qual que é o principal ponto, né? A dosagem. Quando você vai ver o número de intervenções que os usuários, número de consultas que esses usuários com doença de Parkinson leve a moderada tiveram, era um número de 4 atendimentos em 3 meses, né? Ou seja, mais ou menos ali quase um atendimento no mês, né? Então, assim, o que eles trazem, o que fica de aprendizado, né? A forma como o Sistema Nacional de Saúde inglês oferta as intervenções fisioterapêuticas para usuários com doença de Parkinson, eles viram que não é efetiva em usuários com doença de Parkinson leve a moderada. Então, uma intervenção de baixa dose para usuários com doença de Parkinson leve a moderada não é efetiva e eles não recomendam. E o que esse estudo fica de lição para o NHS? A revisão dessas práticas. Então, faz sentido a gente deslocar recursos humanos, tempo, para ofertar uma intervenção nessa dosagem para os nossos usuários, para nossos cidadãos ingleses, né? De que forma a gente vai mudar isso? Vamos estabelecer alguns centros para intensificar isso e verificar o custo-efetividade disso, verificar os efeitos disso. Então, é um estudo que ele subsidia bastante a tomada de decisão no NHS, né? E aí também, extrapolando isso, a gente sabe que baixa dose também não é efetivo para indivíduos com doença de Parkinson leve a moderada, né? Pelo menos considerando esse ensaio clínico. Para a realidade brasileira, a gente não sabe exatamente quais seriam os desfechos, mas eu arriscaria dizer que não seria muito diferente, visto que o acesso ainda aos serviços públicos ele também é escasso ainda, e muitos serviços ainda ofertam terapias muito espaçadas. Então pode ser que os resultados que a gente encontrasse se a gente fizesse um estudo similar para a realidade do SUS aqui não fosse diferente. E aí o que fica de lição é isso, né? A mensagem dele é clara, de que a dosagem ela impacta a forma como o NHS oferta, né, essas terapias que são um direito desses cidadãos da Inglaterra, não tem tido efetividade, e aí se pensa ali, com base nesses resultados, de que forma a gente vai aprimorar a assistência fisioterapêutica nesse país. E também, se a gente pensasse um pouco no Brasil, talvez a gente teria resultados similares. Então, só para trazer um pouco desse exemplo, tanto do que seria, né, uma tomada de decisão ali dentro do contexto do serviço público pautado na evidência, mas também o quanto esses fatores contextuais e a forma com que essas intervenções são ofertadas na prática, elas também influenciam ali a interpretação desses achados. Acho que fui no tempo certinho. É isso que eu ia trazer com os meus contatos. Muito obrigado mais uma vez.